Sou arquiteto e, portanto, sou arquiteto e português. Dizia-me Távora. Aliás, a primeira exposição de arquitetura que eu vi quando comecei a estudar no Porto foi uma exposição que se chamava Viagem ao Desenho da Viagem, do Fernando Távora. E Távora, que era meu professor, dizia que um arquiteto português não pode ser um arquiteto português se não viajar. Porque só quando sair de Portugal é que vai perceber o que é Portugal. Depois, mais tarde, li um texto muito interessante do Zé Matoso, num livro dos Capinakis, de fotografias, em que ele dizia que em Portugal não somos portugueses. Somos ou de Évora, ou de Beja, ou de Chaves, ou de Vila Real, e todos sabemos muito bem que o outro é o que está lá do monte. Por exemplo, na minha terra, que é de Chaves, dizemos que não se diz que da Espanha vem mau vento e mau casamento, diz que de Vila Real é que vem o mau vento, e, portanto, uma mulher de Chaves, se casa com um homem de Vila Real, está feita, vai correr mal. Foi o caso que aconteceu com a minha família, divorciaram-se os meus pais, e, portanto, cá em Portugal, cada um é do seu monte, do seu sítio. Nós só somos portugueses quando estamos no Brasil, ou quando estamos... Enfim, e, portanto, a viagem para mim, eu gosto muito desta fotografia, altamente sensual. É uma fotografia das viagens nos anos 20, em 1910. Os italianos, por exemplo, faziam viagens pelo norte de Itália e viam a verdadeira dança do ventre, que não é pastichada, que era mesmo com os seios ao léu, como se vê aqui, aliás, muito bonitos. E, portanto, a viagem para mim era um misto desta sensualidade da visagem, do exotismo, e, por outro lado, lembro-me bem de ver um desenho do Távora com esta igreja, que depois tive a oportunidade de visitar no Brasil, nas Minas Gerais, enfim, nesta fabulosa cidade minhota de Ouro Preto. E, por outro lado, outra questão extremamente importante que me alertou para este encontro é a questão do espírito do lugar. Ora bem, eu não sei porque milagre Portugal de repente tem tão boa arquitetura, alguma coisa aconteceu, a coisa foi a revolução. Como dizia o outro, sempre que há uma revolução, o mundo pula e avança. Há uma geração que sai do poder e outra muito mais nova que entra. Mas a verdade objetiva é que se a arquitetura portuguesa tem alguma coisa para ensinar ao mundo, da sua especificidade, é exatamente o cuidado com os lugares. Enfim, só isto daria uma conferência. Para mim, o início da arquitetura erudita tem muito a ver com este lugar mágico. Enfim, conhecem com certeza, São João de Tarouca. Se entrarem dentro desta igreja, eu não encontrei... Eu estava de manhã a fazer a conferência, peço imensa desculpa, mas ontem estive num doutoramento a arguir, anteontem estive a fazer provas de exame e, portanto, de manhã estive a fazer a conferência e não consegui encontrar as fotografias do interior desta espantosa construção. É São João de Tarouca. Se entrarem aqui algum dia, vão ver no fim da nave central um raio que sai da cúpula e que aponta para um algo que está no chão. E qual é a história? A história é absolutamente magnífica. Isto é a primeira grande igreja que se constrói quando começa a Reconquista, portanto, quando Portugal começa a nascer, quando o Afonso Henriques diz aos cruzados: não esperem para bater nos árabes em Jerusalém, comecem já aqui. E, portanto, quando começa este processo de expansão, este é um momento-chave e a história desta construção é deliciosa. Portanto, diz as crónicas que tudo corria mal, não estavam a fazer aqui este convento, estavam a fazer noutro sítio. E todos os dias havia desgraças. Caía uma pedra, partia uma perna, e um dia, quando vem a descer do lugar da construção, vem um raio do céu, num dia tão bonito como hoje, que cai à frente dos construtores, como quem diz: às suas bestas, não é ali que devem fazer o convento deve nascer aqui. E então eles fizeram o convento aqui, se calhar pescavam trutas das janelas, mas foram felizes e contentes durante muito tempo. Portanto, para mim, esta relação muito particular dos portugueses com os lugares, nós não fizemos as cidades mais geométricas do mundo, mas escolhemos os mais bonitos lugares do mundo para as fazer, basta ir ao Rio de Janeiro, e, portanto, sempre me perturbou muito esta relação particular com os lugares e esta cacofonia, esta confusão em que hoje estamos de perda do lugar. Ana Amendoeira já disse em várias conferências algo que a mim me agrada muito, que é: os portugueses são os últimos dos moicanos que ainda dizem esta é a minha terra. E, portanto, ser e ocupar um lugar como o resto do mundo, para nós portugueses, é dizer eu sou da minha terra. Esta ligação entre terra e enfim, cidadania é extremamente forte. Cito, eu não posso citar muito porque não tenho tempo, mas Schultz dizia que no passado o lugar era parte da realidade. Era natural dizer-se: os acontecimentos têm lugar, têm um lugar. Vida e lugar eram inseparáveis, um único e indivisível. Ter identidade significa
ter tomado posse do mundo, Heidegger, não é? Compreendido como um ato de identificação. Somente quando se alcançar essa identificação se pode dizer que se habita no verdadeiro sentido da palavra. E assim dizemos, como autoidentificação, eu sou florentino, eu sou romano, eu sou montemorense. Se este aspecto da vida for perdido, surge a alienação, o alheamento na sua relação com o mundo. O homem perde a base da sua existência. Mas da entidade, poderia teorizar aqui horas sobre o que é a identidade, como é que ela se manifesta. A mim interessa-me sobretudo a entidade como pertença. Távora também, quando fez o primeiro projeto de reabilitação do Barreiro, dizia: mais que as pedras interessam-me os homens. E a relação da entidade como pertença é algo de estranho. Muitas vezes os grupos que têm menos capacidades económicas são aqueles que têm mais relações de pertença aos lugares. E aqueles que têm menos relação de pertença com lugares são aqueles que têm o poder. Enfim, vemos isso hoje no anonimato das vizinhanças, nos nossos condomínios. E gosto particularmente desta imagem que nos mostra no Porto o Barredo, tal como é visto pelo turista, que vê as planadas e tira fotografias com zooms de uma certa distância. Como é que esta fonte desenhada neoclássica é habitada pelos moradores, os miúdos no verão usam-no como piscina, e depois, quando há as festas no Porto, fazem-se aqui presépios na mesma fonte. Portanto, todos os lugares têm este zoom entre quem vê do exterior e quem o habita, e a mim interessa muito esta questão dos lugares. A Mariana depois vai-vos mostrar como é que na Faculdade de Arquitetura de Lisboa estamos a tentar lidar com isto, lançando temas de investigação, portanto fica a cargo dela esta questão, mas a mim interessa-me que este lugar mágico que vocês estão a ver, que lugar é este? Era o lugar onde Orlando Ribeiro, os seus estudantes de Geografia, fazia sempre uma viagem para conhecer Portugal e depois fazia um acampamento aqui e de manhã reunia-os e dizia: do lado esquerdo é o norte e do lado esquerdo é o sul mediterrâneo. Era nesta curva. E esta curva está cheia de preservativos, frigoríficos e outras coisas assim. Portanto, há uma série de lugares mágicos no nosso país que não são minimamente considerados. Mais uma vez, a Mariana vai ter que esclarecer o que é que podemos fazer com estes lugares. Por outro lado, neste processo de reconciliação com os lugares e com o regresso ao património, nós estamos a construir uma terrível fraude. Acabei, aliás, de fazer um artigo que vai ser publicado em breve, que se chama Reabilitação ou Fraude. E fraude porquê? Porque dizemos que estamos a reabilitar a cidade e o que estamos a fazer, na verdade, agora falhou-me o slide porque isto devia mostrar o interior. O interior é este. Isto é um palácio de bairro alto que diz que está a ser reabilitado. E, na verdade, o que se faz é isto. E outra fraude é dar o Prémio Nacional de Reabilitação, que foi dado agora, a este empreendimento das Cardosas, dentro de uma área classificada como Património Mundial, e que implicou a demolição sistemática de edifícios históricos. E a sua publicidade mostra-nos agora Audis do último modelo estacionados onde antes morou gente. Eu acho que isto é uma terrível fraude e deve ser denunciado. E, portanto, é sobre estas questões, de alguma maneira, que paramos todos os dias, que me apetecia falar, mas vou para as cores, porque as cores também têm este lado identitário. Ora bem, dizia Schultz que o homem não se identifica com estruturas abstratas. O nosso mundo não é feito de átomos. Os átomos existem. A física e as teorias da física existem, mas nós identificamos é com rios, com rochas, com árvores, com coisas que fazem o nosso mundo. Portanto, o caráter ambiental dos lugares contribui em muito para a noção e o sentido de identidade. Dentro deste sentido de identidade, a imagem, a cor, as texturas têm um impacto muito grande. Fielding diz que o primeiro impacto com um edifício histórico é sempre emocional. Eventualmente nós podemos saber muito já sobre a sua história e evidentemente que a percepção identitária de um lugar, quando sabemos da sua história, é muito diferente. Eu lembro, por exemplo, de viajar por Inglaterra e estar a ler os textos de autores portugueses de visitas anteriores à Inglaterra e, portanto, eu estava a ver a Inglaterra, pelos vistos, pelos olhos dos outros, ou Sintra pelos olhos de Byron, seja o que for. Mas, quando chegamos lá, quando chegamos aqui, o nosso contato é imediato e, para este contato emocional, as texturas, as cores, os vestimentos são extremamente importantes. Portanto, podemos falar, se há um genius loci, também há um colore loci, ou seja, dizer que os lugares têm também uma cultura de cor. A expressão não é minha, é de Claudio Raimondo, que escreveu um livro muito interessante, que se chama I piani del colore, Manual para uma Argumentação Ambiental, Cromática Ambiental, e Claudio Raimondo disse que as cidades têm formas diferentes, têm cores diferentes. Isto é muito lógico aqui no Alentejo,
onde inclusive as cidades muitas vezes têm cores, têm nomes de cores, a amareleja, por exemplo, mas as cores da amareleja, o ocre da amareleja não é o ocre de Évora, porque cada um destes ocres vem da sua própria terra. Portanto, as cores da arquitetura são como os seres humanos, também têm terra e têm a sua terra. E definem uma diferente e uma cambiante mudança de terra para terra. E mais, as terras não queriam ser iguais. As terras queriam ser diferentes. Évora não queria ser nada igual a Beja. E o reverso também é verdade. E, portanto, o Porto não queria ser igual a Lisboa. Mas hoje, depois de comer um almoço e beber um vinho tão bom como nós bebemos, se calhar até quando viajamos as terras parecem-nos todas iguais. Chegamos a Évora, Évora não digo, mas quase. Mas chegamos a algumas terras, Viseu, ou sei lá, Castelo Branco, e parece que estamos no mesmo sítio. Temos que entrar dentro daquele anonimato do moderno, que queria ser diferente, para encontrarmos aquilo que é verdadeiramente marcante. E depois, também há uma relação, os homens... Eu devo-vos dizer que tudo o que vos vou falar, eu era investigador do UNEC, que é uma casa de gente séria, de engenheiros e arquitetos, e era frequentemente consultado sobre, Sr. Arquiteto, que é um especialista nessas coisas, que cor é que eu ponho aqui? Eu não sei nada disto, então resolvi fazer uma tese de doutoramento sobre a cor, o que foi visto com muitos maus olhos no UNEC. A cor era considerada uma terrível mariquice, uma coisa que não... Enfim. No entanto, é curioso que esta enorme mariquice é vivida com uma paixão incrível. Enfim, então aqui há alguns exemplos desta paixão antropológica que nos liga à cor. Depois, enfim, ao longo da vida, comecei por ser professor em vários sítios, também aqui em Évora. A Ana foi minha aluna, enfim, eu é que aprendo com ela todos os dias, mas enfim. E ela fez uma exposição muito bonita que se chamava Arqueologia da Cor, no seguimento das nossas aulas. Esta imagem não é tua, é minha, mas é parecida. Fez uma exposição em Lisboa e eu comecei a achar muito interessante este tema, porque percebi que, além do legado antropológico, desta presença do homem, havia dimensões que nós não dominávamos, e mais, quem devia saber sobre isto, que eram os arquitetos, não sabiam nada. Verdade seja dita. Então toda a gente vai ter com os arquitetos, Sr. Arquiteto, como é que eu faço? E os arquitetos fazem cara de quem sabe tudo, mas na verdade não sabem nada sobre isto. E portanto resolvi fazer uma viagem sobre estas questões, que implicou também viagens, e a viagem, diziam os antigos, implica sempre a torna-viagem. Quem vai não volta como partiu, porque a viagem marcou-nos. Marcamos tanto como fomos marcados por esse caminho. E com os meus estudantes, nos últimos anos, tenho tentado construir um puzzle coletivo. Por exemplo, estas imagens são minhas, são da Milena, enfim, não sei se está por aí, fez está ali ao fundo, fez um trabalho de doutoramento muito interessante comigo, que eu depois vou explicar, e não só, em que, de alguma maneira, começamos esta viagem de redescoberta, não só das cores culturalistas, mas das cores materiais, das técnicas, dos modos, das geologias, enfim, das químicas, das físicas e etc. da cor. Um francês, o Jean-Philippe Lanclos, inventou um termo que me agrada muito, que se chama la géographie de la couleur. Qual é este conceito? O Jean-Philippe Lanclos, de quem depois fiquei amigo, diz que as cidades e os territórios têm cor. Há uma geografia da cor. E começou a fazer um levantamento sistemático, fez um livro que foi considerado o livro mais bonito do mundo, La couleur de la France, e já agora, La couleur de l'Europe, e o exemplo que vem do lado direito, são apontamentos do Lanclos de coisas de Portugal, passou a incluir. O que o Jean-Philippe Lanclos começou a fazer foi uma espécie de atlas das cores de cada lugar na França, e começou depois a fazê-lo da Europa, e depois nós, em Portugal, pouco a pouco, estamos a tentar fazer isto também. E ao mesmo tempo também descobrimos que, além da geografia, também há uma arqueologia da cor. Porquê? Como os textos antigos que eram escritos sobre suportes que eram reaproveitados, todos sabem que há livros que foram escritos por cima de livros. E quem trabalhou em projeto na pré-história, como eu, desenhava em vegetal e depois raspámos com umas lâminas, retocávamos. Ora bem, isso deixa umas marcas nas superfícies, que hoje, com os lasers que temos modernos, com os scanners de alta resolução e com os programas de encriptação, neste momento em que eu estou a falar, estão a ser descobertos livros que desconhecíamos, julgávamos perdidos. Porquê? Porque estão livros escritos por cima de livros. E temos hoje tecnologias para os redescobrir outra vez. Isto é uma coisa fascinante. Bem, mas qualquer parede como este edifício conta-vos exatamente o mesmo. Conta-vos uma história de estratificações. Aliás, vocês acabaram de fazer uma visita, que vos foi muito bem explicada, e sobre as pinturas murais lindíssimas que vocês viram ou descobriram os grafites que estavam por trás, que provavelmente são
também uma outra fase da apresentação daquelas arquiteturas. Como? Pois, provavelmente. Sim, eu sobre isto não quero falar muito porque não gosto muito deste branco, mas depois falamos. Gosto muito do restauro que foi feito, mas acho o branco um bocadinho... Depois falamos sobre isso. Bem, e já agora mostro alguns exemplos do não branco de Montemor. Por exemplo, Montemor tem vários casos absolutamente incríveis. Por exemplo, esta casa da família Sendinho Cunhal, penso eu, e que tinha alguns dos melhores revestimentos do Alentejo e que foi reabilitada, felizmente, mas, no entanto, foi reabilitada, como se diz na minha terra, da forma da Maria vai com as outras. Ou seja, branquinho e amarelinho, que está longe de ser, e vou-vos tentar mostrar hoje, que está longe de ser a regra e a prática do próprio Alentejo. Há uma espécie de simplificação de como reabilitamos que nos deveria fazer pensar um bocadinho no assunto. Outra questão muito interessante é que todos nós somos brancos da cor da pedra, mas, na verdade, quando viajamos, por exemplo, estas fotografias são de um amigo que já morreu, o Pedro Abreu, com quem fiz várias viagens ao Brasil, e quando vamos, por exemplo, neste caso São Luís de Maranhão, e São Luís de Maranhão é um sítio especial. Porquê? Porque era a primeira cidade que os portugueses encontravam depois de passar o Atlântico, e era a última antes da torna de viagem. E, por exemplo, influencia diretamente os Açores. Se forem aos Açores vão ver os impérios e outras coisas que estão cheias de cor e que têm muito a ver com esta vivência do mundo. Ponto 1 da conferência está ultrapassado, vamos para o 2. Então, e porquê é que perdeu a cor a arquitetura? Muito simples, porque no século XIX tivemos pestes urbanas outra vez, porque com a Revolução Industrial toda a gente, tudo ao molho e fé em Deus, regressou às cidades, enfim, um processo que estamos hoje também outra vez, de regresso às cidades, e houve inclusão de pestes urbanas. E, portanto, surgem as primeiras leis urbanas modernas, do higienismo moderno, introduzem a obrigação, para evitar as pestes urbanas, a medicina descobre os bichinhos microscópicos e introduz a prática antisséptica, por lei, de caiar as casas de 4 em 4 anos. Por exemplo, em Portugal surgem leis que são extraordinárias. Porquê? Porque salvaram muito do que está aqui. Nós todos os dias estamos a descobrir coisas porque foram caiadas e essa calda de uma maneira protegeu o que está por trás e que agora estamos a descobrir. Portanto, esse foi o primeiro momento, foi o higienismo urbano. O segundo foi um higienismo ideológico, ou seja, uma lógica de divisão no país num norte tectónico, céltico, de pedra e de carvalho e de castanho, de materiais que não deveriam ser revestidos, porque eram muito nobres, e um sul sensual, muçulmano, feito de rebocos brancos, enfim, como todos sabemos. Portanto, este norte, esta dualidade muito discutível de um norte tectónico e de um sul sensual e islâmico. Mas depois surgiu ainda outro higienismo, que foi o higienismo da arquitetura moderna. O preferido das meninas, o David Beckham, era considerado, que se tatuou, era considerado um criminoso pelos modernos dos anos 20. Adolfo Loos, por exemplo, dizia: o homem que se tatua é um criminoso, como é aquele arquiteto que na sua arquitetura põe ornamento. Portanto, aplicar ornamento e usar cores é, mais do que mariquice, questão de crime, e deviam ser presos. Portanto, a arquitetura moderna introduziu uma lógica de, digamos, de redução e de... No fundo, tratava-se de dar rosto ao novo mundo industrial. E, portanto, a nova paixão dos arquitetos são os carros, são os aviões, são as máquinas, e as máquinas não têm aquela variação da aguarela que, enfim, certas formulações de cor lhe davam. A um ponto tal que Corbusier, que era, aliás, pintor, e que foi um homem que fez um tratado sobre a cor absolutamente notável, foi muito mal interpretado. Escreveu um livro que não diz nada sobre a cor, mas que diz, por exemplo, uma coisa que é falsa, de que os monumentos gregos eram máquinas espantosas, perfeitas e puras de pedra, eram todos pintados, sabemos hoje. Esse documento chamava-se Quando as catedrais eram brancas, e agora estamos num processo freudiano, como costuma dizer Ana Paula Amendoeira, capítulo 3, não sei o que, a morte do pai. Por exemplo, o Irlanda Brandenburg publicou um livro lindíssimo sobre os arquitetos medievais, que se chama exatamente Quando as catedrais eram pintadas. Então, das duas, uma, eram brancas ou eram pintadas? Evidentemente que eram pintadas. E eram profusamente pintadas. Como também eram pintadas os monumentos clássicos. Esta ideia de que o classicismo era muito sério, muito tectónico, é uma grandíssima treta, porque hoje sabemos, aliás, sabe-se desde o século XIX, os arquitetos e os arqueólogos davam-se melhor do que se dão hoje, e, portanto, até tínhamos associações conjuntas, e, por exemplo, o Jean-Jacques Torf acompanhou em Pompeia e Herculano as escavações, e faz umas tabelas que divulga por toda a Europa
porque nas escavações de Pompeia há um self-filme do Fellini, Roma, Cidade Aberta, em que a certa altura entram numa gruta onde há coisas romanas e diz: desata tudo a correr a ver aquilo porque a cor estava a desaparecer. Bem, ele vê esta cor a sair do chão e faz uns painéis que viajam por toda a Europa, que são estes, e a Academia Francesa, na moda estava na altura o neoclassicismo, sem cor, e os seus mestres, os seus arquitetos e professores dizem assim: ou tiras a cor ou tiro-te a bolsa. Chegaram à minha sala a tirar a bolsa, entre aspas, do Hittorf. Portanto, entramos num processo que o David Batchelor chamou de cromofobia. Então, o que é a cromofobia? É uma espécie de fobia, uma doença da sociedade contemporânea à cor. E porquê à cor? Porque a cor é como se o pensamento ocidental valorizasse a inteligência do desenho, sempre projetivante, e a cor fosse uma coisa feminina, demasiado sensual, demasiado variável e, portanto, que deveria ser abandonada ou repelida do pensamento macho da arquitetura. Aliás, eu quando estudei arquitetura, quem quisesse ir para a reabilitação ou conservação também era considerado menino. Não era uma coisa para homens de barba rija. Bem, portanto, olhávamos para a arquitetura e havia aqui um paradoxo. Olhávamos para a arquitetura do passado e víamos cor por todos os lados e, no meu caso português, pensava: pobres mas honrados, não temos aquelas coisas todas, mas somos pobres e honrados. Depois comecei a descobrir que por vezes não fomos pobres e honrados de vez em quando. E, portanto, resolvi, e vou-vos fazer uma viagem já muito rápida, porque tenho pouco tempo, sobre estas coisas. Resolvi aprender. A certa altura fui professor em Itália, em São Servolo, e queriam pagar, e eu disse assim: fui dar aulas na Escola Europeia de Restauro. A Escola Europeia de Restauro já não existe, extinguiu-se, mais outra que foi extinta, mas tinha uma série de mestres italianos que ensinavam as técnicas, estucou mármore, estucou lustro. Então eu pedi que, em vez de me pagarem, deixavam ficar lá a fazer estas coisas que vocês veem, e depois se deixava a minha mulher e o meu filho ir passar lá uns dias, e foi assim que me pagaram as aulas. Portanto, fiquei aqui em São Servolo a fazer o que vocês veem, ou seja, o que veem são técnicas de cal, porque nós fazíamos isto com o quê? Com os materiais, com as terras e com o cal, quer dizer, eram muito poucos materiais, muito económicos, e no fundo é a mão do homem e do seu saber que manipula de maneira mais rica ou menos rica estes materiais. Por vezes éramos mesmo ricos. Em Veneza foram muito ricos, mas os portugueses também foram muito ricos. Se vocês virem, por exemplo, o património português no Brasil, estas salas absolutamente magníficas em que fazíamos policromatismo com pedras semi-preciosas ou com casca de tartaruga, enfim, também temos disso em Portugal, afinal. A base de tudo isto era uma lógica clássica. Toda a arquitetura, digamos até ao modernismo, tinha como base o Fernando Távora e o problema dos grandes professores é que quando temos aulas com eles achamos piada, mas o problema é que o Fernando Távora morreu, mas eu agora que ele morreu cada vez me lembro mais do que ele dizia. É curioso, agora que estou eu velho também, lembro-me todos os dias de lições que me entraram por aqui, saíram por aqui, mas agora é que elas estão a voltar. E o Távora dá-nos sempre uma aula sobre a relação da arquitetura com as camisas. E eu achava aquilo muito esquisito. Quer dizer, é evidente que um arquiteto não é assim, um costureirozinho. Mas ele tinha toda a razão. Ele dizia: uma arquitetura de uma boa camisa tem sempre remates, não é? Tem sempre colarinhos. Mas porquê é que os tem? Porque quando acaba o tecido e começa a pele, há um drama estético, mas também há um drama físico. Se eu não tiver este remate, isto rasga. Portanto, toda a arquitetura é como uma boa camisa. Quando encontrava o céu, tinha um remate. Quando encontrava a terra, tinha um remate. Quando terminava a arquitetura, tinha uma pilastra. Quando era um piso, tinha uma marcação de piso. Quando tinha uma janela e mudou o nembo, tinha uma marcação. Portanto, esta base essencial da arquitetura era transcrita em cor. E a base da cor, o código binário da cor, era, como ao dos computadores, um zero, um cromatismo que reproduz uma gramática de raiz clássica e que é incentiva pela cor. Outras vezes a arquitetura corrigia a cor. Por exemplo, em Coimbra, enfim, a Chum que está ali ao fundo sabe disto mais do que eu, mas nós quando queríamos armarmos aos cucos, usávamos pedra que se trabalhava com canivete. Esta pedra muito macia. Como é que isto se chama, Maria? A pedra de Ansã. A pedra de Ansã trabalha-se com canivete. Mas depois, com aquele calcário muito rijo com que se fez o edifício, por exemplo, quando fizemos o restauro disto, eu acompanhei isto, descobrimos que esta pedra Ansã era consolidada com cal, que tinha uma cor que homogeneizava este branco da pedra Ansã com o amarelo do calcário. Do lado direito, a Igreja dos Judeus no Porto, que foi feita com vários tipos de granitos, foi toda pintada em mitagranito.
Então qual era a função da cor? De alguma maneira era proteger, mas era também fazer homogeneização cromática. Portanto, muitas vezes as pedras eram pintadas e muitas vezes estas pinturas têm mensagens. Muitas vezes os monumentos eram jornais das cidades históricas. Portanto, esta mania portuguesa de usar as paredes para comunicar e para protestar é uma coisa de há muito tempo e sempre foi uma função. Outra mania dos portugueses é a mania dos fingidos. E esta mania não é nossa, é muito antiga. Vitrúvio fala disto. Dizia que quando as donas de casa romanas iam ao dentista e viam a revista da BIP, viam que o imperador usava pedras que eles não podiam usar. E então chegavam a casa e diziam: "Oh Manel, eu quero pedras iguais ao do imperador", mas se ele usasse as pedras ficava sem pescoço. Então o Manel pedia aos pedreiros para imitarem fingimentos de pedras. Portanto, é uma coisa muito antiga, muito na alma portuguesa e muito rica. Temos um património riquíssimo de fingimento. E às vezes o fingimento é perigoso. Por exemplo, isto é um fingimento alemão na Normandia que escondia os canhões para os ataques. Portanto, é algo que sempre foi natural e Portugal levou isto a um nível muito elevado. Por exemplo, nas beiras, ao pé das igrejas, aquela arquitetura pobre, como tinha a igreja à frente, a igreja era uma obra de respeito e de grande qualidade e erudição arquitetónica, fingia esta erudição com trompe-l'œil, com estes fingimentos que vocês veem, fazendo uma arquitetura de trompe-l'œil, de pequenas marcações. Por exemplo, abunda imenso em Montemor e em Évora. Já vos vou mostrar. Por exemplo, isto são exemplos de trompe-l'œil de Évora. Nós olhamos para Évora e julgamos: aquilo, a tradição é amarelinho e branco, não é? Évora era uma cidade muito erudita e, portanto, isso do amarelinho e do branco era nas populações rurais. Uma cidade com esta categoria ia muito mais longe do que isso e, portanto, praticava extensivamente o trompe-l'œil. Trompe-l'œil que invade, aliás, os maiores monumentos de Évora. Vocês julgam que é pedra, mas não é. É argamassa que cala imita a pedra. Fingindo a junta, por exemplo, o que vem do lado esquerdo é argamassa, não é pedra. E isto espalha-se por toda a cidade de Évora. E o que é que fazemos hoje? Regra oficial, branquinho e um bocadinho de amarelo à volta. Se olharem com atenção, veem que por baixo do amarelo há muito mais do que isso. Até cidades que falamos brancas, toda a gente sabe que Campo Maior é branca, não é nada. Campo Maior estava cheio de cor. Por exemplo, as senhoras de Campo Maior, quando caiam, porque isto de cair é uma coisa muito séria, portanto são as mulheres que as fazem. Só não é as mulheres quando é o segundo piso e terceiro que começa a ser perigoso. Aí é que já vão os homens. Mas as senhoras, quando descobrem um ramalhete daqueles de 1786, não caiam e depois por trás vê-se que, obviamente, muitas das casas de Campo Maior tinham cor. Ou Évora. De onde é que vinha esta cor? Mais uma vez, é a minha terra, é a cor da minha terra, era a terra da minha terra que dava a cor. Portanto, toda a gente no Alentejo, a Milene sabe isto melhor do que eu, sabia muito bem de onde é que vinha a cor e como é que se obtinha. Portanto, obtinha-se não da camada orgânica, mas um bocadinho mais fundo destas terras, e eram simplesmente esmagadas e aplicadas pelas pessoas locais. Mas os instrumentos de pintura variam, dando texturas e dando superfícies diferentes. Por exemplo, este é um esfuminho da zona de Moura e da Amareleja e de Mourão, que era feito com fibras vegetais que as próprias pessoas faziam com os pregos e faziam os instrumentos de pintura. Portanto, há arrugas da arquitetura. Esta sobreposição que a Cal deixava nos edifícios corresponde a arrugas do tempo e da cultura das suas gentes. Outra coisa que nós desconhecemos é que quando falamos de Cal toda a gente diz: a Cal é branca, não é nada. A Cal havia Cal preta, Cal negra, Cal dobra, Cal não sei o quê. Havia cais de muitas cores, cais impuras. E estas cais, que tinham propriedades hidráulicas, que eram queimadas de formas diferentes, davam propriedades diferentes às argamassas. Isto está estudado. Felizmente agora a ciência vai tentando resolver alguns dos problemas de conhecimento. Há uma tese da Goretti Margalha, de Beja, enfim, que fez um trabalho notável no IST sobre isto. Enfim, temos descoberto por todos os países. Estes são os fornos que nós descobrimos num passeio pelo norte, em Dinho, fornos enormes. E, portanto, a cal, com diferentes cores, permitia, com diferentes cores, misturar areias de diferentes cores e, por exemplo, simular pedra. Se vocês tiverem basaltos, calcários e depois cais de cores diferentes, vocês conseguem imitar a pedra muito facilmente. E esta tradição de imitação da pedra é extremamente... Já estou à rasca a falar demais, não é? Então, mas eu vou acelerar. Esta tradição é muito recente. Por exemplo, o LUNEC, o Laboratório de Engenharia Civil onde eu trabalhei, é todo feito assim, imitar a pedra, mas também no Brasil.
Por exemplo, toda a arquitetura do século XIX foi muito influenciada por esta tradição portuguesa. Vêm edifícios que parecem ser de pedras, mas são todos feitos com argamassas a imitar pedra. Como é que se fazia? Escolher areia, escolher queijo, escolher ferramentas. O mesmo acontece em Évora, por todo o lado. E por todo o Alentejo. E muito longe esta tradição. Por exemplo, taipa militar árabe com fingimentos, alvenarias de castelos medievos com fingimentos, torre de Selúquia, etc, etc. Joaquim Caetano fez um artigo notável, há uns tempos atrás, em que explicou que esta tradição da estereotomia e da imitação dos materiais até é anterior à pintura mural. Em Santa Leocádia, ao pé da minha terra, em Chaves, descobriu que havia pinturas murais que vocês veem aplicadas sobre fingimento de juntas. Aliás, como viram hoje, com a explicação que deu a Milene, toda aquela superfície que foi mostrada está assente sobre os grafitos. Portanto, mais uma vez, esta lógica de tempos sobre tempos. E depois o Joaquim Caetano foi procurar iconografia e descobriu, muitas vezes, muita da própria pintura mural já referenciava esta tradição de estereotomia imitada. Outra tradição fortissimamente importante em Portugal é a tradição islâmica, enfim, de todo este trabalho de ornatos em relevo. Por exemplo, toda a Praça do Geraldo, onde vocês julgam que há pedra, não há pedra, há cal a imitar pedra. Isto é uma característica norte a sul do país. Este saber ficou vivo até os anos 50, 60, depois morreu muito de repente. Quando o cimento se espalha, foi um ar que se lhe deu e, portanto, perdemos muito rapidamente estes exemplos. Por exemplo, isto é um exemplo de Montemor, que é muito bonito, mas não era azul. Garanto que este exemplo era imitação de pedra, porque quem fazia este trabalho todo era para, de alguma maneira, imitar a escultura da própria pedra e não o pintaria nunca. Outros exemplos de Montemor, muito interessantes, dos quais restam já muito poucos, mas, enfim. Portanto, nós fazíamos uma arquitetura muito pobre. Quando desaparece reparem, por exemplo, neste exemplo absolutamente em Jurumenha, quando desaparece isto, a arquitetura fica pobríssima. Mas quando olhamos para aqui ainda resta esta simulação, vemos como ela era extremamente erudita. E os arquitetos sabiam disto, agora é que não sabem nada disto. Por exemplo, no início do século XX, faziam obras como esta, que tem uma coisa absolutamente espantosa. Dois exemplos, do Olbrich e do Gaudí. O Olbrich, este edifício foi restaurado na Segunda Guerra Mundial, foi todo pintado de cinzento e só recentemente voltou a ser restaurado. Então descobrimos recentemente, por exemplo, todas estas folhas estranhas, esquisitas, foram pintadas pelo Olbrich, olhem com atenção, em dourado, com tons diferentes de dourado. Isto provoca um efeito óptico, que com as passagens das nuvens e do sol, quando olhamos para as folhas, parece que elas estão a mexer. O Gaudí faz a mesma coisa. Há alguns projetos do Gaudí em que ele pinta os próprios azulejos, para depois, com a luz das candeias, fazer um efeito muito particular na espacialidade dos edifícios. Portanto, os arquitetos sabiam imenso sobre isto. Outras vezes usavam a própria argamassa colorada, por exemplo, para imitar pedra. Temos muita pedra que nós dizemos que é pedra e não é pedra, é imitada com argamassa. E temos muitas vezes também a própria cor nos barramentos, chamávamos barramentos ou guarnecimentos com que pintávamos as casas. E depois fingíamos azulejo. Por exemplo, os azulejos que vocês veem não são, peço desculpa, a alvenaria de tijolo que vêem não é uma alvenaria de tijolo. É um fingimento feito com este tipo de técnicas. Ou imitávamos superfícies como as que vêem. Estas superfícies parecem ser feitas de pedra, mas não são. Tudo isto é feito com técnicas de cal, a imitar pedra. E aqui vem que é verdade o que eu estou a dizer. Enfim, bem, uma das técnicas mais elevadas é a técnica dos grafite. O que é o esgrafito? Faz-se um reboco escuro, sobre o qual se aplica um guarnecimento branco, depois aplica-se um desenho. Enfim, a Sofia Salema é que devia explicar isto, mas enfim, para a próxima, é a Sofia, ela fez uma tese de doutoramento extraordinária sobre isto, e, portanto, cortávamos esta camada branca, raspávamos, e vem daí o termo, sgrafito, ou sgrafiar, esgravatar, riscar, e, portanto, isto foi uma técnica que os árabes usaram e que Florença e os italianos aplicaram. Se quiserem, se vos interessa este tema, têm que ir à República Checa. A República Checa é o sítio no mundo onde mais persiste e que vos mostra que muita da arquitetura hoje que vemos branquinha e pobre era riquíssima e cheia de técnicas de ornamento. Portanto, encontra-se facilmente coisas do século XV, século XIV, século XVI, por tudo que é lado, uma qualidade absolutamente incrível.
E, portanto, quando eu viajava e via estas coisas, eu dizia, pobres mas honrados, não temos nada disto. Bem, não é verdade. A Sofia provou isso. Barcelona tens grafitos, Segóvia tens grafitos, mas o Alentejo também tens grafitos e está cheio deles. Ela descobriu em Évora 100 edifícios, dos quais 80 e tal não se vê, forrados dos grafitos. Este, por exemplo, é um exemplo muito interessante de Moura, em que a Direção-Geral dos Edifícios interveio aqui, retirou os grafitos nos anos 40, 50, e só com os binóculos é que vocês ainda veem restos do tipo de revestimentos que havia nestas superfícies. Algumas estão datadas, isto são peças da Sofia, tiradas da própria tese. Esta fotografia é minha. E, por exemplo, este é um caso também muito interessante, uma obra que eu acompanhei com o Alexandre Alves Costa e o Sérgio Fernandes, e a certa altura diz isso, vamos tirar isto é do século XIX, não vale nada. E eu, quando cheguei lá, olhei para aquilo e disse, vocês são doidos, isto não é do século XIX. A data que está ali não é 1893, é 1593, porque qualquer historiador sabe, e por isso é que isto tem que ser transdisciplinar. Os oito escreviam-se assim, não eram... Enfim, mas os arquitetos muitas vezes não sabem. E, portanto, nós não podemos tomar decisões destas sem ouvir outros e sem perceber o valor. A base da teoria da conservação é a teoria do valor. E, de repente, como já era século XVI, alto e para o baile, evidentemente tem que se salvar. Bem, Évora é absolutamente extraordinária, porque tem edifícios inteiros. Aliás, este feito por Cordovil, que já morreu, um colega nosso, que fez também o curso do ICROM connosco, ou antes connosco, não, antes de nós, e que fez este restauro absolutamente espantoso. Dos grafitos é a antiga delegação de turismo de Évora, e muitas vezes só quando vemos os vestimentos degradados é que começamos a descobrir esta história oculta, não é? E depois também descobrimos as tolices que se fazem. Por exemplo, isto é uma péssima reabilitação dos grafitos. Os grafitos não é feito para pintar a marrelinho o fundo que deve ser cor de argamassa e que deve ser altamente texturado. Portanto, o que temos feito nos grafitos é um desastre. Nós temos tratado os grafitos como se fossem simples ornatos e não são. E estamos a descobrir os grafitos por todo o país. Isto é o Freud capítulo 4, quando as coisas também... Começamos a ficar loucos e ver as coisas... Bem, isto descobrimos grafitos em Coimbra e até na minha terra, entre os montes, comecei a descobrir os grafitos por tudo que é lá. Por exemplo, em pequenas aldeiazinhas, atrás dos montes, por sítios escondidos. Recentemente fizemos a visita, enfim, não é recentemente, mas há um ano e pico, de Coimbra, visita da Unesco para ser, como é que é? Inscrita na lista do Património Mundial. E fomos lá com os peritos e a malta de Coimbra dizia assim, temos aqui uns azulejos muito giros. Entramos lá dentro, nos grafitos. Descobrimos grafitos no momento da visita. Enfim, no Brasil, começamos a descobrir embrechados, técnicas de cor, ferragens e os azulejos. Uma vez fiz uma conferência sobre estas na Itália e depois uma atração italiana diz assim, eu gostei muito da conversa do português, mas ele esqueceu-se dos azulejos. Ia-me aqui em decoração ao chão. Porque é evidente, esqueci-me de falar na Itália. Só lhes quis dizer, nós também temos isto, pinturas murais, porque eles têm imensas. E esqueci-me de falar daquilo que nós temos muito mais do que eles têm, que são estas fachadas incríveis, em que as próprias telhas eram forradas com esmaltes de cor. E no Brasil isto ainda existe. Enfim, eu estou apressado porque já estou a falar há muito tempo, mas o que eu vos queria dizer é que, por exemplo, no Alentejo e nesta zona, quando em Lisboa, nos sítios perto do litoral onde havia azulejos, os alentejanos também queriam, então faziam azulejos fingidos. Portanto, há uma prática de fingimento de azulejos. Estes são da tua terra, estes não são da tua terra, mas são das beiras. Este é de Évora, nós reabilitamos, enfim. E isto foi muito interessante porque no Brasil, depois de umas conferências como esta, começamos também a descobrir, isto é uma missão de Anchieta, dos jesuítas, onde também começamos a descobrir, isto é do século XVII, enfim, ou os embrechados, pedacinhos de conchinhas, pedacinhos de cerâmica, que também aplicamos na arquitetura. Portanto, a arquitetura portuguesa tinha ornamento, não era crime, e estamos a descobrir cada dia que passa coisas absolutamente incríveis. Por exemplo, esta foi uma das últimas, é em Tomar, o restauro recente Tomar, onde descobrimos uma das maiores aplicações do guadamecil do mundo. O que é o guadamecil? O guadamecil é isto que vocês veem, é couro moldado a quente, depois prateado, às vezes com vernizes a imitar ouro, e no fundo é couro que é colado nas próprias paredes e que originalmente teria uma aparência deste tipo. Enfim, para terminar, e já tenho muito pouco tempo, fizemos um doutoramento sobre isto, começamos a trabalhar com outras pessoas sobre isto, a Milena, que está aqui, a Sofia, a Marta Lins Tavares. Descobrimos que não se trata só de produzir cores, é preciso usar os materiais originais. Porquê? Porque o comportamento óptico de diferentes composições de cor não são os mesmos perante luz diferente. Portanto, não é uma questão de fado ou de saudade, é uma questão da física da construção.
e começamos a perceber que nós tínhamos que estudar os materiais originais. Na Itália, este trabalho está feito. Por exemplo, no Politécnico de Turim foi feito um verdadeiro museu da construção, onde todas estas soluções de rebocos, de pinturas de argamassa estão mais que estudadas, e em Portugal, por exemplo, com o trabalho da Milene, começamos a fazer um pouco isto. Ela já o fez para o Alentejo, agora falta para o resto do país, ou seja, começamos a estudar de onde é que vinham as terras, que prestações ópticas é que tinham, que composições é que tinham, que cores é que conseguíamos aplicar, de onde é que elas provinham, quem é que as aplicava, com que saberes, com que instrumentos, enfim, isto era outra conferência. E que fabricantes ainda restam, já não restam quase nenhuns. E começamos a fazer conferências e começamos a divulgar este conhecimento. E os arquitetos a fazer as neiras como de costume, a tratar a arquitetura como se fosse um disparate, a fazer a Rava Alemãs, Lisboa Capital da Cultura com verdes pokémons, rosas cuecas e outras coisas assim, não só em Portugal, também no Brasil, enfim, uma enorme capacidade de trabalhar em projeto com estas questões. Pouco a pouco estamos a reconstruir esta capacidade, dizia François Chouet, de voltar a edificar, porque a perdemos de alguma maneira. Lembro aqui os trabalhos pioneiros, apesar de tudo, no Alentejo, do Plano de Beja, o estudo do Pedro Abreu sobre a Angra do Heroísmo, onde fez um levantamento destas questões, é um estudo que começou em 1981, e nós no LUNEC começamos também a trabalhar isto, percebendo que a cor era muito complexa. Por exemplo, uma variação de diafragma numa fotografia muda completamente as cores, que não podemos acreditar nos pintores. Isto é a mesma zona de Lisboa pintada por dois distintos pintores. Um está em crise existencial e tomar Valium, o outro beber um bom vinho, como nós ao almoço, e, portanto, há aqui ciência, há uma colorimetria para discutir, há técnicas de diferenciação de cor, há arqueologia e estratigráfica da cor, há necessidade de ir procurá-la e encontrá-la, há necessidade de a registar e, enfim, desenvolvemos isto, agora não tenho tempo para explicar, já há técnicas muito simples que vêm da conservação da pintura mural, que podem ser aplicadas à arquitetura e, enfim, e a partir daqui começamos a poder detectar e registar tudo isto. E depois já há que desenvolver capacidade de restauro. E aí é extremamente importante dizer que nós temos esta história de acreditar que os mestres antigos nos vão fazer este trabalho. Eu não acredito nisso porque já estão mortos. Nós temos uma nova geração de mestres, são os conservadores restauradores, que têm sido os nossos parceiros quando fazemos estes trabalhos. E, portanto, não podemos trabalhar nestas coisas sem ter conservadores e restauradores. Enfim, isto era eu e a Sofia há 15 anos atrás, e menos 20 quilos antes da tese estar feita. Enfim, temos tecnologias que estão a ser desenvolvidas, temos finalmente arquitetos como Álvaro Cisa Vieira e outros grandes arquitetos que começam a interessar sobre isto. Nós há anos que andamos a namorar arquitetos para fazer estas coisas. Isto foi um trabalho que eu fiz, que eu integrei a equipa dele, que é o SPA de Pedras Salgadas e o grande hotel de Vidago, onde trabalhamos com conservadores restauradores, o Selves é Pestana, enfim, e outros. E lembro-me deste trabalho, porque demoramos 2 meses a afinar as técnicas e depois a execução do trabalho foi feita numa semana. Só que foram precisos 2 meses para os restauradores conseguirem descobrir como fingir madeira a imitar madeira, como existia na obra original. Por fim também, e este por fim é sempre estendido, com os meus alunos andamos a fazer trabalho social. Ou seja, os meus alunos, com o professor João Pernão e comigo, andamos a fazer reabilitação de bairros históricos, bairros difíceis, e descobrimos que as pessoas reagem muito bem à cor. Então começamos a fazer simulações de bairros e fazemos uma coisa que ninguém fazia a estas pessoas, que era, quando vão fazer obras no bairro onde eu vivo, perguntar-me o que é que eu penso, perguntar-me se gosto ou se não gosto. Nos Açores, que é uma terra superiormente civilizada, há uma tradição em que quando pintamos a casa perguntamos ao vizinho da frente que cor é que quer. Porque quem vai ver a cor é o vizinho da frente. Eu acho isto de uma civilização incrível. Portanto, nós começamos a aplicar as mesmas técnicas e temos feito os protocolos de colaboração com câmaras, por exemplo, Almeidora, um bairro social difícil, e, portanto, o que é que nós fazemos? Fazemos técnicas de simulação que mostramos às pessoas, antes e depois. Por exemplo, vejam esta rua. O que é que ela pode ser? E já agora, este é um quadro do Kandinsky, uma espécie de super grafite que nós propusemos e que foi escolhido pela população. Ninguém acreditava nisto. Depois não fizemos. Não fizemos porque era difícil manter, etc. Mas a certa altura já estávamos fartos de ser certinhos e dissemos assim, epá, e se fizéssemos um super grafite? Neste quilómetro de fachadas fazer um quadro Litsitsky. Não fizemos isto. E mais, o povão adorou e foi este que escolheu. Depois não o fizemos porque não conseguimos, mas eu não tenho tempo para vos explicar. Havia problemas de manutenção. Enfim. Então pronto, vou-me calar. Eu já tenho o cartão amarelo todo. Há muito tempo. Só dizer que este tipo de técnicas podem ser aplicadas à conservação.
como vocês veem aqui, em Torres Vedras. Há todo um trabalho de reaprendizagem dos técnicos que estamos a fazer e, por fim, Évora. Pois. Bem, em Évora, entre 2001 e 2003, fizemos um protocolo com a Câmara de Évora, fizemos um plano integrado de conservação de revestimentos e ficou tudo depois na entrega às Ortigas. Portanto, neste trabalho fizemos uma documentação dos principais gestos históricos. Por exemplo, fizemos esta intervenção muito interessante, um edifício branco e amarelo, que depois foi intervencionado por restauradores e depois descobrimos que estava cheio de fingidos e cheio de esgrafitos. Devo dizer que isto foi uma desgraça, porque muitas vezes nós dávamos algumas indicações e depois, enfim, a certa altura muda a Câmara e o Sr. Presidente diz dentro de um mês tem que estar tudo acabado, uma coisa que podia ser feita em anos. Enfim, a Sofia sabe, deu indicações sobre como queria o restauro da casa dela e quando chegou lá tinha dado cabo da casa, tinha esgrafitos, enfim, ela depois conta a história. Só para vos dizer que Évora tem uma história extremamente interessante, começamos este trabalho mas não acabamos, e gostaria de dizer aqui que as faculdades, a Faculdade de Arquitetura, e tenho a certeza que a Universidade de Évora, na presença da Sofia, estão disponíveis para colaborar. Gostava-vos, enfim, não tenho tempo mais uma vez, mas isto era a Praça Geral antes e depois, a certa altura descobrimos que havia inscrições em toda a Praça do Geraldo. Bem, há 15 dias atrás, a Ana Paula Amendoeira descobriu e foi alertada que toda a galeria da Praça Geral está cheia de pinturas destas. Agora, inclusive, foram descobertos fingidos arquiteturais, que eu ainda não vi, vou ver hoje à tarde. E, portanto, o que eu queria dizer é Évora, e não só, precisa de olhar para estas coisas, precisa de projetar estas mudanças, e queria dizer que a Faculdade de Arquitetura de Lisboa e a Universidade de Évora, com a Sofia, está disponível para colaborar, inclusive nestas condições de crise, em condições de grande generosidade, com as câmaras para conseguirmos lidar com estas coisas de uma maneira diferente. Agora é que termino mesmo. Delacroix, um pintor que eu estimo particularmente, nesta caçada ao leão, que diz: a cor é por excelência a parte da arte que possui o dom mágico. Enquanto o tema, a forma e a linha se dirigem sobretudo ao pensamento, a cor não tem qualquer sentido para a inteligência, mas tem todos os poderes sobre a sensibilidade. Muito obrigado e as minhas desculpas.